Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo, in the mighty name of the Jesus. Queridos amados em Cristo Jesus, eu sou novamente revelador de rolos e tronos de Deus. Dizer que a ausência que vocês viram aí devido a algumas certas coisas, como celular, também algo para enfermar, como eu, temos vídeos com o celular, mas acredito que Deus dará graça, terei um computador, um PC e também uma câmera para enfermar, no nome de Jesus Cristo. Então, amados em Cristo Jesus, que eu estou aqui, eu quero falar acerca da espiritualidade e normas espirituais. E por esses dias nós iremos falar acerca do mundo do espírito e também do mundo físico. Ou seja, iremos falar acerca de por detrás do visível, nós iremos encontrar o invisível. E amados em Cristo Jesus, sem mais sem demora, antes de você possa falar, antes de você, amém? Mas nós queremos em Cristo Jesus de clicar aí e deixar like, também não se falhar, se inscrever, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Deus, obrigado, Eita Glória, Espírito Santo, Deus. Abra, seu Senhor. E Pai, por favor, Espírito Santo, abençoe este homem que assiste o vídeo. E Papai, abra os seus sobre mim e fale, Deus, os seus mistérios, Senhor, seus segredos, em nome de Jesus. Thank you. Glória a Deus. Amados em Cristo Jesus que estão do outro lado, sei que conforme que eu estava a falar da minha apresentação, que eu falava que nós iremos tratar acerca da espiritualidade ou do mundo espiritual, daquilo que se relaciona ao mundo do espírito, amém? E dentro disso aí nós iremos tratar acerca de muitas coisas, meus amados em Cristo Jesus. Conforme que eu estava a falar, em que por esses dias Deus, Ele deu uma experiência acerca do mundo espiritual. Então eu vi que melhor é fazer um vídeo para que as pessoas possam entender a este mundo invisível. E dizer para todos que por detrás do visível nós encontramos o invisível. E hoje nós não iremos entrar nas profundezas a este tema, mas irei eu dar alguns conteúdos, pois depois deste vídeo eu lançarei mais outro que nós iremos falar acerca da profundidade daquilo que nós queremos tratar no dia de hoje, amém? Glória a Deus, ainda mais in the name of Jesus. Se tem a sua Bíblia aí, abre comigo no livro de Colossenses, no seu capítulo 1, seu versículo 16, no nome de Jesus Cristo, que diz assim a palavra de Jesus Cristo: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Glória a Deus. Em nome de Jesus, pegue a sua Bíblia, no nome do eterno Jesus Cristo. Então, meus amados, conforme que eu estava a falar, e que eu irei falar acerca de conteúdos que nós poderemos falar durante esses dias que vêm, como eu disse, que eu irei falar acerca do mundo do Espírito. Então, amados em Cristo Jesus, falando acerca do mundo espiritual, nós estamos a falar acerca do mundo visível, ou seja, do mundo invisível, que nossos olhos não têm uma capacidade de nós conseguirmos enxergar este mundo. Este é o mundo invisível diante dos olhos dos humanos.
E por isso alguns humanos tentam entender este mundo, até alguns arqueólogos, ou seja, alguns estudiosos tentam também entender este mundo, mas eles não conseguem entender. E por isso, na realidade, tem alguns, como cientistas, como os outros estudiosos, que tentam também entender algumas certas coisas, mas eles não entendem, porque é algo espiritual, pois Deus disse em livro de João, capítulo 4, quando ele conversava com Nicodemo, ou seja, capítulo 3, que ele começa a falar acerca do nascer de novo, mas ele disse que o que é do Espírito, o que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido da carne é carne. E na realidade as coisas espirituais, para nós possamos entender, é necessário que nós possamos estar na dimensão do Espírito. E por isso tem certas coisas em que algumas pessoas, humanos ou pessoas, não irão conseguir perceber, porque é algo que se trata, ou seja, é algo espiritual. Então, para você entender algo espiritual, é necessário que você esteja a dimensão do Espírito. Amém. Graças a Deus, em nome do eterno Jesus Cristo. Então, o mundo espiritual, conforme que eu disse aqui, é uma realidade. Amém? E na realidade, nós podemos dividir em duas partes este mundo, ou seja, a palavra, o termo mundo espiritual. Nós temos aqui o mundo. O mundo significa tudo aquilo que se consiste a uma realidade. Glória a Deus, em nome do eterno Jesus Cristo. E Espírito é uma outra parte, ou seja, é algo que está além da natureza, que não se pode enxergar com olhos físicos. E nisso, entretanto, tudo isso nós podemos chamar o mundo espiritual, que é um outro mundo, que é um mundo invisível. Isso nós encontramos no livro de Salmos, no seu capítulo 89, seu versículo 48, em nome do eterno Jesus Cristo. Então, nós neste conteúdo nos encontramos algo muito misterioso, em que algumas pessoas que poderão se perguntar, dizendo como que este mundo surgiu, como que este mundo foi criado. Na realidade, falando da criação do mundo espiritual, nós podemos perceber e entender, nós devemos pegar as Santas Escrituras, pois a Bíblia Sagrada, tudo que consiste na palavra do Senhor Jesus Cristo, em Gênesis e Apocalipse, nem tudo em que há no mundo, ou nem seja, nem tudo em que há no mundo nós poderemos perceber. Tem algumas certas coisas que nós iremos entender na dimensão do Espírito. Então, na criação do mundo, se nós pegarmos a criação de Deus, a Bíblia fala que Deus começa a criar os céus e a terra. Só que, amados, em Cristo Jesus, antes que Deus criar os céus e antes de Deus criar a terra, significa que havia também mais outro mundo. E chegando também nisso aí, nós podemos, ou seja, podemos destacar, e por exemplo, tem alguns teólogos ou arqueólogos, como posso dizer, estudiosos da Bíblia, pessoas que têm curiosidade de saber coisas visíveis ou invisíveis, e se indagam dizendo como que este mundo foi criado, acerca de planetas em que nós encontramos planetas, acerca de galáxias, acerca de estrelas, tudo isso que consiste lá nos céus. Na realidade, antes de tudo, antes da criação do mundo, antes da criação da terra, Deus já existia, pois nós sabemos que Deus, Ele é a própria existência, ninguém criou Deus. Deus, Ele é Deus. Deus é o Criador. Amém. Deus é Pai de todas as coisas. Sendo assim, nós encontramos que o mundo espiritual foi criado por Deus antes do mundo físico. Nisto nós encontramos que o mundo físico é a reflexão do mundo espiritual. Em outras palavras, nós podemos dizer que tudo que há no mundo físico consiste uma realidade do mundo espiritual, ou seja, o mundo físico é uma imagem visível para as pessoas, numa reflexão, ou seja, numa representação ao mundo espiritual. Tudo que nós enxergamos, tudo que nós vimos ao mundo físico é simplesmente uma imagem que representa o mundo espiritual. Amém. Então, eu irei citar alguns capítulos, livros que relacionam acerca da criação do mundo espiritual. Amém? Glória a Deus, no nome do eterno Jesus Cristo. Então estamos aqui diante acerca da criação do mundo espiritual. Encontramos Colossenses 1, no seu capítulo 26, encontramos Efésios 6, 12, encontramos no livro de Gênesis 1, 1 até 2, encontramos no livro de Romanos 1, 20, encontramos também no livro de João 17, 15, encontramos no livro de João
João 16:28. Também encontramos no livro de 1 de Coríntios, no seu capítulo 15, no seu versículo 24, Éfeso 1, no seu capítulo, ou no seu versículo 21. Também encontramos João 1:3 e no seu, João 1, versículo 1 até versículo 3. Glória a Deus, em nome de eterno Jesus Cristo. Então, nisto irei falar, eu irei decifrar acerca visível e invisível. Eu quero decifrar acerca dessas coisas, em nome de eterno Jesus Cristo. Na realidade, o termo visível significa o que é visto, ou seja, que pode ser visto, que é algo físico. E falar acerca de algo invisível, estamos a falar, ou seja, significa que não pode ser visto e que é algo espírito. Na realidade, Deus criou o mundo espiritual. Gênesis capítulo 1, no seu versículo 1, nós encontramos acerca que Deus, ou seja, que Deus criou o mundo. Ou seja, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Glorifica a Deus no nome de Jesus. Glória a Deus, em nome de eterno Jesus Cristo. Aqui em Moçambique, aqui na África, como faz calor. Ei, meu Deus dos céus, em nome de Jesus Cristo. Primeiro estarei em Brasil, lá em América, de estar no name of Jesus. Amém. Então, conforme que eu disse, que Deus no princípio criou os céus e a terra. Na realidade, eu estou super contente, porque depois daqui que nós queremos tratar acerca da espiritualidade, a sua essência, a sua origem. Mas conforme que eu disse, que aqui nós queremos falar acerca de conteúdos que poderão sustentar a Hashitima. Amém? Então, nisto aí, dizer que o próximo vídeo será um vídeo de revelações profundas acerca da espiritualidade, do mundo espírito e as suas normas. Eu quero falar da alteração que se houve no mundo do espírito. Eu quero falar acerca de fontes espirituais, ministeriais. Eu quero falar acerca de o que aconteceu para que hoje, ou seja, o século 21, o dia de hoje, em que a operação de Deus em algumas certas lugares, como igrejas, algumas certas congregações, que a presença de Deus, ou seja, a glória, a manifestação de Deus, o poder de Deus possa se ausentar, ou seja, possa não ser notória como em alguns lugares, como no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Mas nisso aí eu irei falar conteúdos que nós iremos falar, algumas coisas que nós iremos abordar aos dias que vêm, em nome de Deus Jesus Cristo, principalmente ao próximo vídeo. Em nome de Deus Jesus Cristo, nós iremos tratar acerca dos elementos do mundo do espírito, ou seja, aquilo que faz, ou seja, coisas que faz, ou coisas que constituem o mundo do espírito. Nós iremos falar acerca de conexão do mundo do espírito para o mundo físico. Nisso nós iremos falar acerca de como os demônios, como anjos, eles se incorporam, como esses anjos sendo espírito, como eles conseguem acessar e entrar no mundo do espírito. Também nisso nós iremos falar acerca de reino demoníaca e também reino de Deus. Falando de reino demoníaco, nós iremos falar acerca de acessos em que esses dois reinos têm e a potência em que esses dois reinos possuem. Nisso, irmãos, em Cristo Jesus, nós iremos falar acerca de tantas coisas e também de muitas coisas que nós iremos ver, e de mais continuação nós iremos falar acerca de meios de comunicação do reino demoníaco. Nisso iremos falar de como um demônio ele tem uma comunicação com um ser humano. Também nós iremos falar acerca de muitas coisas, mas em Cristo Jesus. Amém? De muitas coisas, está a perceber, né? De muitas coisas. Então, também iremos falar acerca um ser humano pode entrar no mundo espiritual corporalmente. Iremos também falar isso, se caso um ser humano pode ter essa potência de entrar no mundo espiritual, essas coisas aí. Também, mas em Cristo Jesus, iremos falar acerca da ação do mundo espiritual. Iremos falar acerca da cronologia do mundo espiritual. Iremos falar acerca do invisível, do trono visível e invisível. Iremos falar acerca de muitas coisas, mas em Cristo Jesus, que poderá relacionar a algo espiritual, ou seja, a espiritualidade. Também nisso aí nós iremos falar acerca de normas espirituais. Amém?
de normas espirituais. Vamos falar acerca de pacto, como alguém faz pacto, como um pastor faz pacto, mas muitas das coisas, amados em Cristo Jesus. Mas entretanto, eu quero implorar, eu quero pedir a todos que assistem os meus vídeos, a todos que se inscreveram, e para que não se inscreveram, né? Para que poderem inscrever-se, para que poderem se subscrever no meu canal, porque nós queremos falar de algo real, não algo ou uma ilusão, mas eu quero falar de como que o mundo espiritual funciona para este mundo, e dizer que para alguém viver este mundo, ele deve ter algo do mundo, ou algo da parte do mundo espiritual que poderá sustentar ele para que ele possa viver. Neste caso, aqui no mundo que nós estamos, amados em Cristo Jesus, é invisível por detrás do invisível. Nós vivemos dessa forma. Então nisto aí eu quero falar, eu quero revelar acerca do mundo espiritual e o mundo físico e o ser humano. Entretanto, eu quero falar acerca do ser humano, dividido o ser humano por 3 classes: alma, espírito e corpo. Também eu falar acerca do mundo espiritual e as suas normas, também o mundo físico e tudo isso, amados em Cristo Jesus, que consiste a uma realidade. Então, amados em Cristo Jesus, aqui é o final do nosso vídeo, mas não se esqueça de se subscrever neste canal. Acredite que os tempos que vêm, ou seja, o próximo vídeo, amados em Cristo Jesus, nós queremos falar, nós queremos aprofundar, nós queremos entrar na sala de rolos e tronos de Deus, o lugar melhor que eu gosto, amém, de falar mistério, de falar segredo, de falar arcano, de falar mistério por detrás de mistério. Eu gosto de ir além das coisas, eu gosto de fazer entender as pessoas, amados em Cristo Jesus, amém. Este que eu gosto, amém, é meu sonho, ser um entendedor das escrituras e também ser um entendedor de coisas espirituais, amém, Jesus. E não se esqueça também, depois disso iremos tratar acerca de muitas coisas, ensinamentos que poderá fortalecer teu espírito, derramar conhecimento à sua mente, derramar conhecimento para que você possa ter uma capacidade espiritual, amém. Graças a Deus, em nome de Deus Jesus Cristo, eu sou muito grato, amados em Cristo Jesus, por você assistir esse vídeo até o término e dizer que Deus abençoe a sua vida no nome de Deus Jesus Cristo, e dando graças a Deus de tudo e sobre tudo, e da mão de Deus sobre mim, e agradecendo a Deus pela minha cobertura espiritual, seja para o meu pastor, em nome de Deus Jesus Cristo, é o meu pastor, amém, Jesus. Glória a Deus, o pastor João, e dou graças a Deus pela vida dele, em nome de Deus Jesus Cristo. Também dou graças a Deus para os demais meus companheiros, o profeta Eulétio, o evangelista Ivo, meu mestre, a outros amados em Cristo Jesus. Estou muito grato a tudo, em nome de Deus Jesus Cristo, e dizer para todos que estou novamente, e desta vez será para forever, the name of Jesus.